Pessoal, não sei se a maioria de vocês pode não me conhecer, mas meu nome é Heloísa de Paula Pedrosa, certo? Atualmente eu sou professora de Clínica, Cirurgia e Obstetrícia de Equinos na Unipac Lafayette. E hoje eu irei falar para vocês do tema chamado de ilioadinâmico. Só um minutinho. Ilioadinâmico, quando o intestino para. O passado, o presente e o futuro. E eu vou falar um pouco para vocês aqui do meu currículo, né? Eu sou formada pela Universidade Federal Rural do Semiárido, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Depois, eu trabalhei um pouco a campo, minha graduação foi toda voltada para grandes animais, eu trabalhei um pouco ao campo fazendo atendimentos, né, de rotina, trabalhava também em parceria em um hospital veterinário, fazia anestesia lá de quando também, e trabalhava também na central de reprodução de bovino, coletava sêmen e congelava sêmen de bovino. Depois, logo em seguida, eu fiz um aperfeiçoamento em clínica, cirurgia, anestesiologia em animais de grande porte nas faculdades INTAS, lá em Sobral, no Ceará. E assim que acabou o aperfeiçoamento, eu entrei já no mestrado aqui na UFMG. O meu mestrado foi voltado na área de toxicologia, com plantas tóxicas em bovinos, né? A gente descreveu uma nova planta tóxica aí, causa morte súbita em bovino, Psicotra hoffmannseggiana. E no doutorado, o meu trabalho foi com equino, a gente trabalhando com dois procinéticos, metoclopramida e bromoprida. Mais para frente, eu vou falar para vocês a respeito dos resultados que a gente teve com esse trabalho, ok? Justamente por causa da tese foi que foi escolhido esse tema, porque durante a revisão de literatura me despertou aí várias coisas relacionadas ao iliodinâmico, tá? E aí mais para frente a gente vai trocando uma ideia aqui, conversando e vendo o que é que dá para fazer futuramente. Então eu vou falar desde o passado, ver o que é que atualmente, como é que as coisas estão e, e quais são as perspectivas futuras aí em relação ao iliodinâmico. Uma coisa que a gente deve começar, já que a gente vai falar disso, e eu sei que deve ter alunos aí da graduação também, de diferentes períodos, é a respeito da fisiologia da motilidade. Então, vale chamar a atenção que a espécie equina tem uma particularidade anatômica em relação aí ao seu trato gastrointestinal, então é composto por um estômago pequeno, né? Depois, um intestino delgado comprido, suspenso por um mesentério de 50 centímetros. Depois, esse conteúdo alimentar, ele vai em direção ao seco, que é formar um saco em fundo cego, e depois ele passa aí pelo colo maior, no qual tem diversas flexuras, né? Tudo isso predispõe esse animal a ter cólica, como vocês já devem estar sabendo. Então, a importância aqui da motilidade intestinal é manter a propagação do quimo, certo? E facilitar a absorção de nutrientes. E como é que ocorre essa motilidade? Esse fluxo, isso aí deve acontecer na forma de um fluxo retrógrado, no qual ele é intermitente, ocorre a curtas distâncias, e no fluxo normógrado, né? No qual ele vai no sentido aboral, né? Lembrando aí, para quem é dos primeiros períodos, oral é no sentido da boca, aboral aí é no sentido do ânus, ok? Então, ele precisa manter isso. Aí você deve estar pensando, por que precisa, então, do fluxo retrógrado? Porque para facilitar a absorção de nutrientes, então, para esse alimento passar um pouquinho mais de tempo lá, para que ocorra facilitar essa absorção de nutrientes. E falando aí em absorção de nutrientes, né, em questão de motilidade, um ponto importante é a gente lembrar aqui a questão das camadas que fazem parte aí do intestino. O intestino é composto pela mucosa, submucosa, né, muscular e serosa. E falando de motilidade, o principal ponto que a gente vai observar aqui vai ser o quê? A camada muscular.
A camada muscular ela é composta pela muscular circular interna e a muscular longitudinal externa. A camada muscular circular interna ela está envolvida com o estreitamento do lume intestinal e o prolongamento do segmento, ok? A longitudinal externa, ela amplia o lume intestinal e ela é responsável pelo encurtamento do segmento. Então, a coordenação dessas duas camadas é que gera a motilidade. Então, a gente tem que ter a coordenação dessas camadas, ok? O que acontece? Para que tenha a coordenação temporal e espacial da motilidade progressiva normal, é necessário que a coordenação de ambas essas camadas ela seja feita por células efetoras. E essas células efetoras são chamadas de miócitos, certo? O que acontece nesses miócitos? Vai ocorrer através deles o que a gente chama de ondas lentas. Essas ondas lentas, elas são oscilações contínuas de potencial de membrana, certo? E aí vai ter a despolarização, ok? Desse potencial de membrana. Então, está sempre tendo ali, está sempre sendo enviada ali essas ondas lentas. O que acontece? A maioria dessas ondas lentas, ela não atinge o potencial de ação, ou seja, não há uma resposta que é a contração, tá? Então, para que tenha uma contração, é necessário que tenha uma onda lenta e que tenha mais estímulo excitatório. E quem é que manda esse estímulo excitatório aí? Vão ser estímulos neurais ou químicos. A partir daí, sobre esses estímulos, essa onda lenta, ela sobe e ela forma o que a gente chama de pico, onda de pico, que é a partir daí que vai ter a contração ativa aí da miosina e, consequentemente, gerando aí uma contração muscular, dessa musculatura. Tranquilo? Outro ponto importante são as células intersticiais de Cajal, certo? O que acontece? Essas células intersticiais de Cajal, elas são marca-passo intestinais. Então, ela está em vários pontos do intestino. Um dos pontos, por exemplo, ali na questão da flexura pélvica, certo? E são elas que são responsáveis por gerar essas ondas lentas, tá? Então, a importância aqui das células intersticiais de Cajal, para fazer uma adenda aqui para vocês, é que elas são importantes porque são elas que geram controle, né? Atua aí gerando esse controle neural e miogênico, certo? Então, através dela que passa o controle neural em direção ao controle miogênico, né? Em direção aí à musculatura e aí, consequentemente, é o que vai gerar a motilidade. Para vocês terem ideia, em equinos em jejum, precisa ter, por exemplo, um padrão de atividade mioelétrica. Em equinos em jejum, eles avaliaram esses padrões de atividade mioelétrica e viram o estômago e o intestino. E viram que esses padrões de atividade mioelétrica eles podem ser divididos em 3 ou 4 fases. A primeira fase, ele chama de fase de atividade quiescente, ou seja, tem essas ondas lentas, mas menos de que 5% dessas ondas lentas, elas estão associadas a um potencial de ação, certo? Não tem um potencial de ação, só está tendo ali essas ondas lentas e nada de potencial de ação, tranquilo? Na fase 2, ocorre o que a gente chama de atividade intermitente. O que acontece? Tem essas ondas lentas, mas tem essas ondas de pico, que a gente chama, certo? Ou seja, teve um estímulo neural ou químico para ter uma contração. Então, de 5 a 95% das ondas lentas, elas estão associadas ao potencial de ação nessa atividade intermitente. Tranquilo? E depois, nós temos o que a gente chama de, isso aqui tá, a de atividade intermitente. E depois, nós temos o que a gente chama de atividade regular, que é a fase 3, que aí de 95 a 100% das ondas lentas, elas estão associadas a um potencial de ação. Ou seja, tem ali a onda lenta e aí começa a ter o quê? Associado esse pico, essa despolarização. E aí começa aí o que a gente chama de contração, ok? Que também é chamado de complexo mioelétrico migratório. Só para vocês ficarem cientes,
Essa motilidade, ela é controlada por sistema altamente complexo e ela vai ser controlada pelo sistema nervoso autônomo, que ele está controlando tanto o sistema nervoso simpático como o sistema nervoso entérico, assim como o sistema nervoso parasimpático. O que vai chamar a atenção para a gente aqui, no sistema nervoso entérico, é que existem neurônios excitatórios rápidos e neurônios excitatórios prolongados. E eles liberam, e através de neurotransmissores, ocorre o estímulo ou a inibição dessa motilidade. E aqui são alguns exemplos de receptores. Então, se ocorrer uma falha em qualquer um desses processos, ou há um estímulo à motilidade, ou há o estímulo a a diminuição dessa motilidade. E aí, o que acontece quando, por exemplo, tem uma ausência dessa motilidade ou uma diminuição dessa motilidade? Isso daí pode se tornar, né, se persistir por muito tempo, um quadro patológico para um animal. Dentro desse quadro patológico, nós podemos incluir o ilho. Se vocês forem parar para pensar, e já observaram um pouco, já estudaram um pouco sobre isso, se vocês forem ver na literatura, vocês podem encontrar vários termos relacionados, né? Ilho, ilhos, ilho. E aí, o que é que se refere cada um? Está falando tudo sobre a mesma coisa? O que é que se refere isso? Então, é o seguinte, nesse trabalho realizado aí em 2002, ele fala sobre a terminologia médica. E ele fala justamente dessa diferença do ilho, ilhos e ilho, tá? O ilho é o mais fácil aqui, não tem como confundir. O ilho, ele está relacionado aí à questão do osso, né? O osso da bacia ali. Mas quando a gente fala de ilho com E, são palavras homógrafas, certo? Ou seja, a mesma escrita, mas ela tem significados diferentes, tá? Ela pode estar, no português, ela pode estar relacionado tanto ao intestino, a porção final do intestino delgado, tá? E aí, duodeno, jejúnio e íleo, como também uma oclusão funcional do intestino, ou seja, sem ser uma oclusão mecânica, uma obstrução ali daquele intestino sem obstrução mecânica, ok? Então, podem ser utilizadas as duas palavras. Nesse trabalho aqui, o que acontece? Ele fala que o seguinte, geralmente, se falando em terminologia médica, não poderia existir essa questão de palavras que possam confundir, justamente porque tem significados diferentes. Então, ele sugere que seja utilizado, no português, a palavra ilhos, certo? Por quê? Se a gente for ver, ela tem a mesma origem grega, tá? Alguns países já adotaram nas suas línguas, né, esse termo em latim. Então, por exemplo, em inglês, né, o alemão já fala ilhos, e aí ele sugere que ilho fique restrito à porção final do intestino delgado e ilhos seja relacionado aí a essa oclusão funcional, né, do intestino, ok? Mas você falar os dois termos ilho e ilhos está correto. Então, por isso que quando vocês vão nos livros, vocês acham tanto essas palavras, né, ilho adinâmico, ilho paralítico, ilhos pós-operatório, tudo isso está sendo relacionado à mesma coisa. Ok? Agora vamos para ver, finalmente, qual é a definição de ilhos. Eu, particularmente, eu gosto mais de usar a palavra ilhos, certo? Para justamente não haver essa confusão quando eu estou falando da porção final do intestino e quando eu estou falando dessa oclusão funcional do intestino, tá? Então, até na palestra aqui, vocês vão, tem vezes que vai estar escrito ilhos, tem vezes que está escrito ilho, ok? Mas aí, vamos para a definição. O que é o ilhos, né? O ilhos, ele é definido como a cessação ou diminuição do trânsito gastrointestinal após estresse cirúrgico. Só que o que acontece? Não há, na medicina equina, na medicina veterinária, uma padronização da definição do termo ilhos, certo? Então, o que acontece? Na medicina humana, ocorreu um evento recente e eles conseguiram padronizar isso. Então, ilhos na medicina humana é definido como um estado de peristaltismo reduzido ou ausente como resultado de uma resposta patológica, não mecânica, do trato gastrointestinal. E eles têm como se fosse subclassificações desse ilhos. Então, ele chama ilho pós-operatório
Obrigatório, aqueles que ocorrem comumente de 2 a 3 dias após cirurgia abdominal de grande porte. Em alguns artigos fala até de 4 dias. E ilhos pós-operatório prolongado, aquele que ocorre o quê? Uma falha de recuperação na motilidade a partir do 4º dia pós-operatório. Para a medicina humana, esse ilhos obrigatório, como diz o nome, é obrigatório. Então, toda cirurgia de grande porte, isso aí vai acontecer, certo? O problema é se isso persistir após o 4º, 5º dia. Aí é que eles começam a se preocupar, ok? Na medicina equina, né, não há uma padronização disso. Então, o que é que nós temos, né? Inibição, como definição. Inibição da atividade propulsiva do intestino, sendo relatada aí como uma condição que ocorre após laparotomia, né? E aí sendo chamado de ilhos pós-operatório simples ou descomplicado, isso daí sendo uma forma tentando meio que se ajustar à medicina humana, tá? Ou ilhos pós-operatório complicado ou paralítico, quando é o distúrbio da motilidade por longo período após cirurgia. Mas na medicina equina ainda não tem estabelecido esse período, certo? Então, o que é longo período? O que é longo período? 2 dias, 3 dias, uma semana, certo? Ainda não está estabelecido isso. Outra definição diz que é a obstrução funcional do trânsito aboral do trato gastrointestinal e um trabalho de Holcomb, em 2003, descreve como uma complicação grave e comum, responsável aí por 40% das mortes no pós-operatório. Mas vamos ao passado, vamos ver o que é que aconteceu, como é que esse pessoal descobriu isso e o que é que veio acontecendo de lá até aqui, né? A evolução da medicina equina, a evolução desses procedimentos cirúrgicos, da gastroenterologia, está tudo envolvido aí. E aí, geralmente, quando eu gosto de estudar um assunto, eu sempre leio artigos mais recentes, mas eu gosto também de ir para os artigos mais antigos, né? Dos primeiros que estão, pelo menos, disponíveis ali online, para entender um pouco qual foi a evolução do processo dessa enfermidade, da patologia, enfim, ok? E aí, fazendo a busca na revisão de literatura aí da minha tese, eu achei esse artigo muito interessante. Esse artigo, ele é de 91, tá? E esse autor, o Guerin, ele fala o seguinte, nesse artigo ele fala todo o progresso, né, no estudo da motilidade intestinal equina, mas nesse artigo ele está relatando aí a primeira cirurgia de cólica, né? A primeira cirurgia de cólica, ela foi realizada não em 91, mas ela foi realizada a relato, pelo menos relatada, né, essa cirurgia, ela foi realizada em 1897. Segundo esse artigo, este camarada aqui, chamado Frederick Hobday, ele foi o primeiro cirurgião a realizar uma laparotomia para cólica em égua. Esse cirurgião também ele é famoso por fazer ventriculectomias em cavalos. Ele ficou famoso também por fazer ventriculectomias em cavalos na Primeira Guerra Mundial. Para vocês não sabem, na Primeira Guerra Mundial eram utilizados cavalos e eles faziam ventriculectomia para os animais não fazerem barulho e chamar a atenção dos adversários. Então, foram vários procedimentos de ventriculectomia foram feitos aí meados aí da Primeira Guerra. Mas voltando aqui para essa primeira cirurgia de cólica, o que aconteceu? Era uma égua de uma mercearia, e ele resolveu fazer a cirurgia no chão daquela mercearia, à luz de fogareiro, certo? E ao abrir, ele abriu pelo flanco e ele fez uma cirurgia utilizando anestesia à base de cloriforme, tá? E o centro cirúrgico completamente adaptado. Ele fez a cirurgia e ele diagnosticou aí uma obstrução intestinal, ele desfez essa obstrução intestinal, certo? O que ele chama até de massa de comida, tá? Ele conseguiu desfazer essa obstrução. A cirurgia começou às 5h30 da tarde e terminou às 2h30 da manhã, ou seja, mais de 9 horas de cirurgia. O que aconteceu? Esse animal ele sobreviveu, mas morreu, se eu não me engano, 8 dias depois de pneumonia, tá? Então,
mas pelo menos sobreviveu ali alguns dias e tal. Depois desse procedimento cirúrgico, demorou um certo tempo para que outros veterinários viessem a se aventurar a abrir abdômen de cavalo. E aí, na década de 70, começou a estourar aí os veterinários que voltaram a se aventurar fazendo esse procedimento cirúrgico e passaram a fazer celiotomia, que é o quê? Abrir a cavidade abdominal ali através da linha alba. Só que mesmo assim, na década de 70, eles, com essa coragem e tal, passaram a ter tinham muitas taxas de sucesso aí decepcionantes. Só na década de 80 é que começou a aumentar aí o número da taxa de sobrevivência desses animais nos primeiros dias, certo? Só que aí o que aconteceu? Esses animais eles vinham a óbito dias depois devido à ruptura do estômago e por acúmulo persistente de líquido. E eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles relatavam que quando iam escutar esse animal, havia o que eles chamam de silêncio abdominal, ou seja, não havia motilidade, né? Supõe-se. E o que aconteceu? Quando eles iam avaliar outros sinais desse animal, esses animais eles apresentavam um aumento da hemoconcentração e da frequência cardíaca, que levavam a uma falha cardíaca toxêmica, e depois eles descobriram que isso aí se tratava, na verdade, era de ilhos pós-operatório, que já estava sendo descrito aí em humanos, certo? E aí, o ilho pós-operatório, ele passou a ser a maior causa de mortalidade no período pós-operatório de cavalo. Quando fizeram os exames laboratoriais nesses animais, eles observaram que a maioria desses animais eles apresentavam um quadro de hipocalemia e hipocloremia. Por este motivo, eles, se está faltando esses elementos, vamos dar esse elemento. Então, o que é que eles fizeram? Eles sondavam os animais e metiam suco de tomate. E tome suco de tomate e tal. O que é que acontecia? Tinha sucesso? Não. Continuava sem taxa de sucesso. O que aconteceu? Nesse mesmo período, gente, tem que lembrar que na época não tinha internet, não tinha essa facilidade de acessar arquivos, né, esses trabalhos na época. Nesse mesmo período, a Europa, ela já estava tendo, os veterinários da Europa já estavam tendo esses problemas com o cavalo, e eles sabiam que eram distúrbios da motilidade, e eles começaram a usar parasimpáticos miméticos, entre eles o carbacol. Mas também não tinha um sucesso tão bacana, tão esperado. Na França, o que aconteceu? Eles pegaram e passaram a estudar mais esses animais, principalmente os animais que vinham a óbito, para entender mais o que está acontecendo. Né? E aí, esses autores, na década de 70, eles observaram o quê? Que tentaram compreender mais a questão da atividade elétrica e mecânica do intestino. Eles observavam, queriam saber a relação, se tinha alterações no fluxo sanguíneo regional estavam associadas à cólica. E aí eles acabaram descobrindo que o jejum terminal e o ilho, né? A porção terminal do jejum e o ilho geralmente estavam envolvidos em estrangulamentos isquêmicos e eles observaram que fizeram uma grande descoberta foi a questão da arquitetura dos vasos, o que hoje sabemos que é diferente a questão da arquitetura dos vasos do ilho em relação ao jejum, ok? O que aconteceu? Passados-se anos, na década de 80, esses autores revisando aí registros ao longo de 14 anos determinaram aí uma incidência de ilhos de 16%. E desses 16% de cavalos que envolvia ilhos pós-operatório, 95%, acima de 95% vinham a óbito, ou seja, uma mortalidade bastante elevada. E passaram a ver que em trabalhos e experimentos realizados em ratos, o mecanismo do ilhos ele era mediado pelo sistema nervoso simpático. O mesmo não podia ser extrapolado para a medicina humana. Então, eles viram a necessidade do quê? Vamos lá, tentar parar de extrapolar. Alguém está com áudio desligado. Vamos parar de extrapolar
esses resultados de outras espécies e vamos focar o quê? Em fazer estudos na espécie equina, certo? Voltados para a espécie equina. Porque desde aquela época eles já estavam extrapolando esses resultados aí de outras espécies e estava vendo que não estava tendo resultado, tá? Nem em humano. Então o que é que fizeram? O mesmo autor, o Guerin, ele pegou e conseguiu desenvolver um modelo reprodutível de ilhos pós-operatório. Como que ele fez isso? Ele fazia o procedimento cirúrgico em pôneis, né? Ele expôs, na época, 1 metro de jejum, certo? Esse jejum, esse intestino, ele já estava implantado com instrumentos de gravação aí, né? Detecção dessa motilidade. E aí, o que é que fizeram? Esfregava, né? Tinha um processo de fricção desse jejum durante 10 minutos com esponja seca e deixava esse jejum secando durante 20 minutos, aí secando ao ar. Depois devolviam esse intestino para o abdômen. E aí eles conseguiram observar que, depois de um tempo, ocorria interrupção da atividade intestinal e que o que estava mais envolvido nesse procedimento era a junção gastrodenal e o colo maior. Outro ponto importantíssimo que esse trabalho nos trouxe, esse trabalho de 86, foi que eles descobriram que havia a perda da atividade coordenada entre a contração no estômago e o relaxamento do duodeno. Tá, mas e aí? Aí eles começaram a ver o que é que pode afetar aí essa motilidade, né? Esse daqui já é outro trabalho. O que é que pode afetar a motilidade? Então aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver a minha seta, né? Mas aqui em cima, nesse quadro, no controle, o que é que acontece? A primeira linha são os estímulos elétricos e a segunda linha representa aí a contração intestinal, ok? Então, beleza. Então, aqui era o grupo controle, no A. No B, era o grupo de animais com cólica, com o estômago distendido. E, no C, o grupo de animais com cólica que tinham feito a descompressão do estômago, tá? Então, no controle, tá aqui, ó, as ondas lentas, né? E os picos, e daí o animal ali apresenta motilidade. No B, o animal, quando ele apresenta, eles observaram que o animal, quando ele apresenta a distensão do estômago, o que é que acontece? Esses estímulos elétricos, eles ficam caóticos, certo? Consequentemente, isso gera o quê? Uma ausência de motilidade. E aí, quando eles fazem a descompressão estomacal, utilizando a sonda, o que é que acontece? Esses estímulos, eles voltam a tentar ficar mais coordenados e aí a motilidade, pouco a pouco, vai sendo restabelecida, mas ela demora um pouco a ter essa coordenação. E aí foi descoberto aí o que a gente chama de complexo motor das cólicas. Certo? A partir daí, né, pouco a pouco foram tendo essas descobertas, eles começaram a testar assim, eu acho que o sistema simpático está envolvido, eu acho que é o sistema tal. Eles começaram a testar utilizando os procinéticos que eram utilizados em humanos. E a partir daí começaram a ser utilizados os bloqueadores alfa e beta-adrenérgicos, os colinamiméticos e suas combinações e a metoclopramida. Mais para frente eu vou falar especificamente aí da metoclopramida. Então, nesse trabalho, o que aconteceu? Naquele modelo de ilhos que foi feito, ele começou a testar alguns fármacos e ele viu que daqui dos animais que eles restabeleciam, tinham o normal, os animais controle, então, ou seja, 100% dos animais eles apresentavam, né, atividade, demonstrando atividade, coordenação, né, da motilidade. Uns animais que apresentavam o modelo de ilhos, 21% só apresentavam, né, a coordenação dessa motilidade. E aí, quando a gente vem para o último aqui, olha aí, animal que apresentava, que foi exposto a esse modelo de ilhos e que foi tratado com metoclopramida, foi administrado metoclopramida. 100% da motilidade estava coordenada após 18 horas. Né, da indução desses ilhos pós-operatórios. Então, descobriram que a metoclopramida, ela
Sendo administrada em intervalos de 6 horas após o início do ilus pós-operatório, ela produziu uma rápida restituição da atividade intestinal normal. Bacana. Mas aí, qual o mecanismo envolvido, então, para restabelecer essa motilidade intestinal? Uai, foram ver os mecanismos de ação da metoclopramida. E aí que tá. A metoclopramida tem vários mecanismos de ação. Então, a metoclopramida ela tem ação colinérgica, adrenolítica, antidopaminérgica central e periférica. Aí vocês poderiam pensar, não, se resolveu, não precisa saber qual foi o mecanismo. O importante é que resolveu. Mas aí é que tá. Justamente por ela ter diversos mecanismos de ação, ela tem um ponto negativo, que são os efeitos colaterais no sistema nervoso central. Mais para frente eu vou mostrar para vocês o que é que são esses efeitos e o porquê que, ao mesmo tempo, ela apresenta ter efeitos tão benéficos na motilidade e, ao mesmo tempo, os veterinários têm tanto receio de administrar ela. A partir daí foram feitos testes em outros fármacos. Esses fármacos eram utilizados principalmente, trazidos principalmente da medicina humana. Tá? E aí, domperidona, vamos usar a domperidona. É um antidopaminérgico específico de ação periférica, então a gente vai reduzir esses riscos de ação no sistema nervoso central. O que é que aconteceu? Observou-se nesses trabalhos experimentais que ele era ativo apenas na junção gastroduodenal e era pouco efetivo no intestino grosso. Então, passaram a testar a cisaprida. Tem um espectro de atividade em todo o trato alimentar. Então, vamos ver. Em trabalhos experimentais, teve atividade no marcapasso na junção gastrointestinal, né? E secocólica. Bacana. Só que tem um problema. Quando fizeram outros trabalhos desenvolvendo modelos aí de cólica por endotoxina, eles observaram que nesses modelos, isso daí também gera uma interrupção da atividade gastrointestinal. Então, ou seja, um animal com cólica, né, com endotoxina, provavelmente as endotoxinas elas podem causar a interrupção aí da atividade gastrointestinal. O que é que aconteceu? A cisaprida, observou-se que a cisaprida era mais eficaz na prevenção do ilho, de origem idiopática, mas não na presença contínua de endotoxemia bacteriana. Praticamente não tinha ação. E aí, passados-se anos, né? O que a gente sabe até agora? Teve evolução aí nos centros cirúrgicos, evolução em diversos trabalhos, conhecimento, né? Foram realizadas diversas pesquisas. O que aconteceu? Um trabalho bastante interessante, que eu recomendo até a leitura para vocês, é esse trabalho aqui. Esse trabalho, se eu não me engano, é de 2017, não tem um ano aqui, mas 2016 ou 2017, tá? E ele faz um paralelo bacana entre o ilhus na medicina equina e o ilhus na medicina humana. E aí a gente vê que existe um abismo, a diferença entre os dois mundos. Por quê? O ilhus na medicina humana, ele já tem um consenso. Ele já está definido o que é. Não é a questão, gente, da definição só do termo, não. É a questão, quando eu falo na definição, o que é que você diz, o que é que te faz olhar para o cavalo e dizer, esse animal está com ilhos? O que é que você leva em consideração? É isso. Não só na definição, mas o que é que você olhando para o cavalo, o que é que te faz dizer que esse animal está com ilhos, certo? E na medicina humana já tem isso. E um dos pontos que eles levam na medicina veterinária, não, eles tentaram, se eu não me engano, tem um trabalho de 2014 que tentaram estabelecer uma padronização e até uma padronização de sinais, mas os veterinários ainda não se adaptaram muito bem, não utilizaram ainda, né? Não pegaram isso. É tanto que vocês veem, em cada trabalho você vê uma definição de ilhos diferente. Então, em humanos, eles levam muito em consideração a questão de se a pessoa ela defecou e a capacidade dessa pessoa em ingerir alimento sólido. A partir desse momento, que depois, após um procedimento cirúrgico, ela foi capaz de defecar e ingerir alimento sólido, ok, ela não tem esse quadro, tá? Outra coisa, na medicina equina, geralmente está associado ao refluxo pós-operatório. E aí é que tá. Não tem estabelecida a quantidade de refluxo pós-operatório.
certo? Que o animal vai ter, que ele pode ter e ser considerado que ele não tem ilhos, ou ele pode ter e é considerado que tem ilhos, certo? Geralmente, no mundo todo, se utiliza mais a questão do refluxo pós-operatório para dizer se esse animal ele tem ilhos ou não. Quando a gente vai para a medicina humana, outro ponto que diverge aí da medicina veterinária é que esse ilhos pós-operatório ele está associado em humanos mais com a questão de tanto com cirurgias de origem gastrointestinal, como cirurgias de origem extra gastrointestinal, qualquer tipo de cirurgia abdominal. Então, por exemplo, ou até sem ser cirurgia abdominal. Por exemplo, já foi relatado ilhos em humano em pessoas que fizeram cirurgias ortopédicas e ginecológicas, por exemplo. Na medicina veterinária, em equinos, isso daí está mais associado ao quê? Cirurgias de origem gastrointestinal, né? Principalmente intestinal, né, gente? E principalmente dessas cirurgias intestinais, principalmente as envolvendo o intestino delgado, tá? Então, existe essa diferença aqui, tanto da medicina equina, né, de ilhos, de definições, de manejo. E aqui ele tem, na medicina humana, já está estabelecido o que é para fazer com essa pessoa, né? Já tem um consenso sobre isso. Essa pessoa que desenvolve um quadro de ilhos na medicina humana, na medicina equina, ainda não tem um consenso, certo? O que acontece? Então, passando pouco a pouco, aí foram passando esses anos, qual é a situação atual do ilhos, o que é que os trabalhos falam, tá? Então, a maioria dos estudos comprovam o seguinte: os mecanismos de ilhos na espécie equina ainda estão pouco compreendidos. Tem muito trabalho, desde a década de 70, né? Tem muito trabalho com revisão de literatura, com trabalhos, né, com dados epidemiológicos, mas com dados epidemiológicos que não dá para a gente trazer para a nossa realidade, não dá nem para comparar esses resultados entre si, porque cada um usou uma definição diferente de ilhos, tá? E no Brasil também a gente sente uma falta muito grande desses dados epidemiológicos, né? A maioria desses trabalhos eles são feitos geralmente no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Então a gente sente falta disso, fazer um levantamento dos hospitais do Brasil, o que é que está acontecendo de fato, né? Então, mas né, em questão no mundo todo, a gente tem vários estudos epidemiológicos, mas a gente tem essa dificuldade de comparar esses resultados, né? Outros trabalhos, muitos trabalhos, eles foram feitos também identificando os fatores de risco associados, que é uma boa, também já foi descoberto vários aí fatores de risco associados, como também a maioria dos trabalhos eles se concentram na determinação da eficácia de intervenções terapêuticas ou preventivas. Mas o que falta ainda é trabalhos que consigam entender melhor a fisiopatologia do ilhos pós-operatório. Ainda temos aí essa demanda, né, por esses trabalhos desse tipo. E muitas vezes isso faz com que a gente extrapole trabalhos utilizados em outras espécies, né? Resultados de trabalhos utilizados nas outras espécies. E como eu falei lá no início para vocês, essa questão das características do sistema gastrointestinal, as particularidades da espécie equina, nem sempre o que acontece nas outras espécies vão se reproduzir na espécie equina. Então, lembra que a constatação que tiveram lá na década de 80 continua, ou seja, faltam trabalhos com cavalo a respeito do entendimento, da melhor compreensão dessa fisiopatologia aí do ilhos pós-operatório. E muito disso se deve também ao próprio entendimento dos mecanismos fisiológicos da motilidade. Por que, por exemplo, vamos comparar aqui, por que na espécie humana o intestino mais envolvido aí com a questão do ilhos é o intestino grosso e na espécie equina é o intestino delgado? Então já dá para ver que tem diferença, não dá para a gente pegar e passar tudo, né? Todos esses experimentos realizados, trabalhos realizados em humanos, não dá para a gente transpor e passar para a medicina equina, tá? Então o que acontece? O que tem estabelecido hoje, tá? E ainda tem trabalhos que geram controvérsias a respeito desse estabelecimento, é que existem duas teorias
para etiopatogenia aí do íleus, certo? Então, existe a teoria neurogênica e a teoria inflamatória do íleus. Então, tudo isso começa no momento da incisão cirúrgica, tá? No momento da incisão cirúrgica, a gente já está tendo o quê? Ativação do sistema nervoso simpático. No momento da incisão. Quando a gente começa a manipulação em si, a manipulação do intestino, aí isso ativa mais ainda, mas ocorre principalmente pela ativação, né? Ocorre inicialmente pela ativação ali, essa ativação no momento da incisão da cirurgia. O que acontece? Essa é a teoria que a gente chama de teoria neurogênica do íleus, tá? Existe a estimulação mecanoreceptora ou nociceptora de neurônios aferentes extrínsecos e a ativação da via neural eferente inibidora ou central. Consequentemente, isso já gera uma diminuição da motilidade progressiva gastrointestinal. Tá? E aí são envolvidos, né, aí, sistema nervoso central, sistema nervoso entérico e fatores humorais, ok? Só que uma coisa boa, entre aspas, dessa teoria neurogênica do íleus é que ela é transitória. Acabou o estímulo, ocorre a restituição dessa motilidade progressivamente, tá? Na teoria inflamatória, não ocorre muito bem assim. Ela já dura mais tempo e geralmente ela ocorre depois da teoria neurogênica, tá? Ou seja, a própria manipulação cirúrgica, ela já pode levar a um estímulo inflamatório do íleus, certo? E aí, o que acontece nesse estímulo inflamatório? O quadro de sepse, por exemplo, quando esse animal está em sepse, o que acontece? Começa aí a entrar uma resposta inflamatória, né, sistêmica. Pode gerar a síndrome da resposta inflamatória sistêmica e, consequentemente, evoluir para um quadro aí de síndrome da disfunção de múltiplos órgãos, tá? Inclusive, que é um dos fatores de risco para a laminite. Ok? O que vai acontecer? Como está tendo aqui esse quadro séptico, né? E essa síndrome, os CIRS e os MODs pode estar acontecendo, o que acontece? Isso aí geralmente está associado a quê? Um quadro de enterite, de colite, sepsis, ou até a própria manipulação nesse intestino, dependendo do tempo que demorar essa cirurgia, do estímulo, né? Da manipulação dele, pode estar gerando essa resposta inflamatória. O que vai acontecer? Esse procedimento, né, tal, quadro séptico, isso aí gera um aumento do ácido lático, que vai diminuir a questão do pH, tem a morte de bactérias, e aí começa o quê? A liberação aí de LPS, né, na verdade, de pumps e dumps, que são padrões moleculares associados ao patógeno, e a liberação de padrões moleculares associados ao dano tecidual, certo? Dentro desses padrões, né, moleculares associados ao patógeno, nós temos o quê? LPS, que é o quê? Lipopolissacarídeo. E aí nós temos também os dumps, que é o quê? Qualquer resposta, o dano que você faz, a manipulação nesse intestino, ele já pode levar a essa liberação. E aí, consequentemente, isso daí gera uma paralisação, né, no intestino. Vai levar a uma ativação de plaquetas, né, uma agregação plaquetária, começa aí a ativação do sistema imune e a liberação aí de leucócitos, o que vai levar à adesão do endotélio vascular e, consequentemente, aí, interferir na motilidade intestinal desse animal, certo? Por quê? Porque está tendo um fluxo de células inflamatórias, grande quantidade, sendo liberado grandes quantidades aí de óxido nítrico, e está tendo a inibição da regulação dessa motilidade, tá? Além disso, a própria manipulação cirúrgica, ela predispõe à ocorrência de infiltração leucocitária, liberação, né, de COX-2, eicosanálise e diminuição também da contratilidade. Então, baseado nisso, dá para a gente ter uma ideia aí dos fatores de risco que estão associados ao desenvolvimento do íleus, certo? E aí, os trabalhos, eles têm demonstrado que, quando a gente vai para hematócrito e proteínas, um dos fatores de risco para o desenvolvimento de íleos pós-operatórios é quando está associado à hipovolemia, tá? E aí, geralmente, isso aí é utilizado como marcador para a gravidade da condição clínica.
Outra questão é a respeito da porção do intestino acometida, tá? Se é intestino grosso, se é intestino delgado, tá? A ressecção do intestino delgado, seja ele grosso, a ressecção do intestino, né? Seja ele grosso ou delgado, mas ocorre principalmente com a questão do delgado, leva a hipomotilidade, que pode afetar todas as porções intestinais, independente do local da lesão, tá? E, além disso, alguns trabalhos têm demonstrado que o refluxo na admissão, e não no pós-operatório, na admissão, um refluxo maior do que 8 litros, ele pode ser fator de risco ao desenvolvimento de íleos. Outro fator que já foi estudado é a questão do tempo, cirurgia e manipulação, né? Então, possivelmente como resultado da inflamação induzida por essa manipulação. Então, inclusive tem um trabalho mais recente do Freeman que ele indica que o ideal seria uma incisão o menor possível, não o suficiente para você fazer todo o procedimento. Se você vai no intestino delgado, é melhor você pegar e fazer uma enterotomia do que você pegar e empurrar todo o conteúdo para o seco. Por quê? Do que você fica empurrando esse conteúdo para o sexo, você está manipulando, né? Mais tempo de manipulação. Mas, ao mesmo tempo, há autores que divergem disso, porque no momento que você faz uma enterotomia, aumenta o tempo cirúrgico também. Então, são coisas que deve-se colocar na balança e avaliar isso aí, tá? O tempo de anestesia, qualquer protocolo anestésico já interfere aí na atividade mioelétrica, já diminui essa questão da motilidade intestinal. O alotano, ele é pior do que o isoflorano, tá? Então, o isoflorano já é melhor, ele já não é tão grave isso daí, quando comparado com o alotano. Inflamação intestinal em si, né? Então, o que é que acontece? Quando esse animal ele apresenta já durante essa cirurgia uma estimulação das vias, uma inflamação intestinal, ele está tendo o quê? Uma estimulação das vias associadas ao estresse, tem vias de sinalização do fator liberador de corticotrofina na resposta ao estresse, e aí justamente que modula aí a questão do esvaziamento gástrico. Temperatura. Já foi visto que a temperatura ela influencia na contratibilidade aí do músculo liso, tá? Então, quando ocorrer a esterilização, geralmente esses centros cirúrgicos são com ar-condicionado, né? Então, quando for fazer a lavagem dessas estruturas, que sejam com estruturas, com soluções, né, que estejam a uma temperatura adequada, não gelada, porque isso daí pode influenciar no quadro de íleos. Outros quadros, fatores de risco associados, o cavalo já chegar com quadro séptico, vólvulos de cólon, vólvulos de intestino delgado, certo? E aí vamos para os sinais clínicos e consequências disso, já que a gente viu os fatores de risco. Quando a gente vai para os sinais clínicos e consequência, aí é que tá. Não há um consenso na medicina veterinária. Aqui foram citados vários trabalhos e a teoria deles, certo? O que é de fato, o que é unânime na maioria dos trabalhos é que um animal com íleos pós-operatório, comparado com um animal com íleos, sem íleos pós-operatório, tem um tempo de internamento muito maior e, consequentemente, esse animal ele pode desenvolver outras complicações, vai ter que passar mais tempo com fluidoterapia, porque ele tem uma restrição alimentar enteral, então vai aumentar significativamente os custos desse animal no hospital. Em relação à motilidade, Von Gomer, ele cita que, de colaboradores, ele cita que ocorre uma diminuição, né, leva à distensão, a diminuição da motilidade, ela leva a uma distensão intestinal e a desidratação sistêmica, comprometendo o sistema circulatório, levando esse animal a um quadro de choque hipovolêmico. Tá? Quanto aos critérios de definição de íleos, esses dois trabalhos aqui, uns consideram que o animal ele apresenta íleos quando ele apresenta um refluxo maior do que 20 litros durante um período maior que 24 horas no pós-operatório, certo?
e no outro, ou um refluxo maior do que 8 litros em qualquer momento de amostragem após a cirurgia. Então, não é unânime isso daí. No outro, nesse trabalho 95, o Williams foi associado com dor abdominal, frequência cardíaca acima de 60 e um animal apresentando refluxo maior do que 2 litros. Alguns trabalhos, eles associam pelo menos a outros sinais. Por exemplo, o animal apresentar sinais de cólica, taquicardia, desidratação, diminuição dos borborinhos, produção fecal reduzida e sequestro de fluido. Então, esse trabalho mais recente de Sanchez, eles consideram que ilhos, o animal, os sinais de ilhos são esses, tá? Nesse outro trabalho, considera anorexia, depressão, um animal de extensão abdominal, mucosas congestas, TPC aumentado, perda da albumina, água e sódio, tá? Então, como vocês viram, não há um consenso aí nos sinais clínicos de um cavalo com ilhos, tá? E aí, como é que a gente vai fazer, então, para prevenção e tratamento disso? O que já se viu foi que, assim como em humanos, existe uma disfunção na motilidade em todos os equinos após uma laparotomia, tá? O que é diferente da espécie humana, né, dos humanos, é que nos humanos eles sabem a partir de qual dia isso daí precisa de uma conduta, né? E se torna um caso mais grave. Na espécie equina não tem isso, tá? Então, na espécie humana é o quê? Existe aquele ilhos que eles chamam de ilho obrigatório, que dura ali até 2, 3 dias, dependendo do trabalho, até 4 dias. E existe o ilhos que é o ilhos persistente, que é aquele que persiste a partir do 4º, 5º dia. Aí sim, esse deve ser tratado. Na espécie equina a gente não tem isso, certo? E aí, nos trabalhos falam que, de equinos, falam que essa disfunção da motilidade, se ela for persistente, é que a gente deve adotar uma conduta imediata. Tá, mas quando é que eu considero que ela está persistente? Tá? Então, o que se sabe é que a modulação, para se ter a modulação da motilidade, devido ao Williams ser multifatorial, existe uma miríade de tratamentos, que vai desde terapia suporte associada ao uso de procinéticos. E isso utilizado tanto na prevenção como no tratamento, tá? Entre as terapias suporte estão aí a questão do uso da sonda nasogástrica. Existe uma divergência a respeito da manutenção dessa sonda entre os veterinários dos Estados Unidos e os veterinários da Europa. Os veterinários europeus, eles defendem que essa sonda ela só deve ser passada no período pós-operatório quando necessário, tá? E os veterinários americanos, eles defendem que essa sonda ela deve ficar no animal, né? E à medida que possível, para evitar aí que esse estômago ele enche e que tenha uma ruptura de estômago, tá? Mas o que é em consenso tem que passar a sonda, se ela vai ficar ou se ela só vai ser passada quando esse animal for necessário, aí é outra história. O negócio tem que esvaziar esse estômago, ok? Justamente porque já viu lá naquele trabalho, na década de 80, que quando ocorre o quê? Esse estômago ele está repleto, o que é que acontece? Lembra lá dos estímulos elétricos? Está tendo tá caótico e aí, consequentemente, inibe aí a motilidade. Então, esse estômago, a gente tem que esvaziar esse estômago. Outra questão importante também, em relação à terapia suporte, é a fluidoterapia, tá? Então, tanto para hidratação, quanto para a manutenção dos eletrólitos, quanto para a nutrição parenteral. O que é que acontece nessa fluidoterapia? Na medicina humana, também está estabelecido algumas coisas em relação a isso. Eles têm o que a gente chama eles chamam de 3 tipos de condutas para essa fluidoterapia, tá? Fluidoterapia total intravenosa. Então, eles têm uma conduta inicial que eles fazem acima, eu esqueci os termos que eles utilizam, mas acima do que o animal, do que a pessoa necessita,
tá? Tem uma que eles chamam, se eu não me engano, de zero, que é só o essencial para a manutenção dessa pessoa, e tem uma que é o restritivo, tá? Essa restritiva, o que é que acontece? Eles administram menos fluido. Por quê? Para essas pessoas com ilhos. Porque eles acreditam que a administração do excesso de fluidos pode causar um edema intestinal, tá? E piorar o quadro de ilhos. E aí, quando a gente vai fazer o comparativo para a medicina equina, o que indica a questão de fluidoterapia, as doses que a gente dá é equivalente aí em miligramas, é equivalente aí ao máximo, né? A gente não tá fazendo parecido aí com a medicina humana, a gente tá dando mais o que? O excesso de fluido. Tá? E esse excesso de fluido é também bastante prejudicial, tá? E aí, justamente esse edema intestinal que pode causar, ele pode pegar e piorar aí esse quadro de ilhos. Por isso tem até trabalho utilizando a questão do coloide, que o coloide ele não aumentou o quadro de ilhos, inclusive que ele ajudou o restabelecimento dessa motilidade, né? Não que ele seja um procinético, mas justamente entrando aí com essa questão da terapia de suporte, certo? E sempre cuidado aí, gente, em relação à questão da fluidoterapia quando é um animal adulto, quando é um animal jovem, tá? Outro ponto importante aí é a questão da dor. Nessa terapia suporte, essa dor ela tem que ser controlada. Por quê? A dor, ela é uma sensação de uma lesão tissular que vai causar alterações psíquicas e ser manifestada na forma de comportamento. Ou seja, a dor é uma forma de transmitir uma mensagem, né, de um alerta orgânico dizendo que teve uma injúria e, na verdade, é o quê? É um pedido de socorro. Né? É uma manifestação aí do cavalo pedindo socorro. E que não pode ser qualquer pessoa. De preferência, aí que seja um veterinário, né? Para ajudar essa questão, né? A socorrer esse animal. E aí, teve um estudo que foi feito em 2017 nos colégios americanos e entrevistando os cirurgiões que faziam parte dos colégios americanos e europeus e dizendo quais são os principais fármacos utilizados por eles para prevenção e tratamento de ilhos. E os fármacos que eles relataram foram mais utilizados foram flunixin meglumine, certo? Que é o Banamine, né? Mas existem outros fármacos, outros laboratórios, tá? De outros laboratórios, enfim. O flunixin meglumine e a lidocaína, tá? Foram os dois principais fármacos que eles utilizam. E aí foram perguntado para eles o porquê do flunixin. Por que não, por exemplo, a fenilbutazona, o meloxicam e tal? E eles não sabiam explicar. Eles passavam a utilizar e gostaram e tiveram resultados e pronto. Outros fármacos utilizados aí seria a questão dos opioides. O problema dos opioides é o quê? Que ao mesmo tempo ele está controlando a questão da dor, ele também age aí, eles agem aí diminuindo, justamente piorando esse quadro de ilhos, tá? Principalmente a morfina. Geralmente o que causa menos danos aí vai ser o butorfanol, né? Pelo menos comparado aí à morfina, tá? Em relação aos procinéticos, o que é que acontece? Existe uma gama de procinéticos aí disponíveis. Os procinéticos, eles têm a capacidade de estimular, coordenar e restaurar a motilidade gástrica do pilórico e do intestino delgado, tá? E aí você lembra que lá no início eu falei que o controle da motilidade existe controle miogênico, neural, químico, né? E aí existem diversos agentes farmacológicos que podem influenciar nessa motilidade e antagonizar as ações de substâncias endógenas. Esse trabalho de 98 ele faz um levantamento aí dos principais fármacos utilizados, né, as principais drogas, né, as classes, né, e aí os principais fármacos utilizados na medicina equina para procinético. E aí, dentre eles, nós temos, olha aqui, metoclopramida, lidocaína, cisaprida, né?
Justamente nesse trabalho, que foi o que eu citei anteriormente, que foi um trabalho que fez uma entrevista aí com os veterinários, dos cirurgiões dos colégios americanos e europeus, de o que é que eles fizeram. Nesses dois trabalhos, né, mais ou menos no mesmo perfil, eles fizeram um levantamento tanto do que era considerado, o que é que esses veterinários eles consideravam que eram ilhos, e quanto questão de tratamento. E aí, os procinéticos mais utilizados são, em primeiro lugar, lidocaína. Então, a lidocaína ela entrou tanto como analgésico como procinético. Eles não consideram, só lembrando que o Flunixin, eles administravam não considerando procinético, e sim aquela questão da terapia suporte, tá? Anti-inflamatório e analgésico. E metoclopramida. Esses trabalhos foram de 2017. E aí me fez pensar por que, por exemplo, depois de tanto tempo, esses dois fármacos eles ainda são utilizados. Por quê? Porque a lidocaína tem resultados bastante contestados. Tá? Então, tem trabalho que mostrou excelentes efeitos aí da lidocaína como agente procinético, como tem trabalho que mostrou que a lidocaína ela não altera em nada a motilidade. Tá? Então, os resultados relacionados à lidocaína são bastante contestados, divergentes, né? Não contestados, assim. Eles não têm unanimidade em relação a isso, ok? Então, passou isso. E aí o outro fármaco, existem outros fármacos aí, né, disponíveis aí entre as drogas antidopaminérgicas, e aí a vantagem delas é que elas são modificadoras da motilidade e seus efeitos depende aí da pré-existência de atividade motora. E exemplos delas são metoclopramida e domperidona, que tem influência direta aí nos receptores serotoninérgicos, né? E aí tá, a domperidona, ela foi utilizada aí como antagonista, né, de receptor dopaminérgico, muito potente, D2, tem poucos efeitos colaterais centrais. O problema da domperidona a maioria desses procinéticos, eles foram trazidos da medicina humana e descobriram esses procinéticos, a maioria deles, eles têm efeitos da medicina humana, descobriram que eles têm efeitos colaterais cardíacos. E há uma certa restrição desses fármacos, da utilização desses fármacos, e inclusive, e alguns deles, até na questão da comercialização. Então, por isso, às vezes, fica difícil achar alguns fármacos desses. Outro fármaco que não tem estudo sobre ele na espécie equina, mas há evidências anedóticas da sua eficácia, é a bromoprida. Por que eu falo evidências anedóticas? Porque é o seguinte, gente, há relatos de vários veterinários no Brasil que fazem uso da bromoprida como agente procinético desde os anos 2000, mas não tem trabalho na medicina equina, tá certo? Depois eu vou falar mais especificamente desse fármaco. O outro é a metoclopramida. A metoclopramida ela vem sendo utilizada desde a década de 70, certo? Por isso que me chamou a atenção nesse trabalho recente ainda a utilização. Lógico, eu sabia que aqui no Brasil tem várias pessoas vários veterinários que gostam de utilizar a metoclopramida e a lidocaína também, né? Também tem um grupo, mas o que chama a atenção é que com esses anos de pesquisa não evoluiu muito, não mudou muito isso, né? A gente está utilizando ainda fármacos da década de 70 que ainda não tem uma eficácia ainda tão comprovada assim. Então, essa metoclopramida, assim como a bromoprida, elas são benzamidas de primeira geração, elas têm os mecanismos de ação parecidos, tá? E aí, o que chama a atenção na metoclopramida é porque, mesmo depois desses vários anos de estudo, ela começou a ser utilizada na medicina humana, depois passou para a medicina equina, né? Existem várias doses disponíveis. Se vocês forem ver na literatura, existem aí várias doses disponíveis de metoclopramida. E fica aquela, qual é a dose em si? A melhor para ser utilizada, certo? Então, baseado nisso, o que é que foi feito?
foi feita a tese do meu doutorado, certo? Então, foi feito um estudo comparativo dos efeitos procinéticos, neurológicos, cardíacos, hematológicos e bioquímicos da metoclopramida e da bromoprida na espécie equina, tá? E aí foi feito o quê? Vamos comparar aí essa bromoprida com a metoclopramida para ver o que é que tem na literatura. Não tinha muita coisa. Não tem, por exemplo, estudo farmacocinético ainda da metoclopramida, mesmo sendo utilizada há tantos anos na espécie equina. A bromoprida dá para justificar um pouco, porque nos Estados Unidos ela é proibida o uso. Ela é vendida no Brasil, mas como ela é proibida nos Estados Unidos por causa de questão, né, de uso de procinético, como não tem estudos ainda da bromoprida lá, lá não é fácil encontrar. Mas a metoclopramida eu esperava que tivesse mais estudos a respeito disso. E aí a gente fez esse trabalho. Esse daí foi a banca de defesa, né? Foi uma ideia, esse trabalho foi uma ideia do professor Rafael Faleiros, né? De estudar a bromoprida, e aí a gente entrou para comparar os efeitos da bromoprida com a metoclopramida. Então, aí a banca é o professor Benito, a professora Andressa, o professor Ribeiro aqui no computador, o professor Armando, o professor Geraldo, o professor Álvaro. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos lá. Como eu disse para vocês, nesse trabalho, quando a gente foi ver qual a dose de metoclopramida utilizar, existem várias doses disponíveis na literatura, tá? E aí não foi baseado em estudos farmacocinéticos, tá? Então, isso daí já era um fator limitante. Então, o que a gente pegou e fez? Bromoprida, então, nem se fala. Então, se a gente for pegar aquele livrinho famoso, o livro do Bretas, né, o Guia Terapêutico Veterinário, que todo veterinário, independente da espécie que mexer, tem uma versão dele, o que acontece? Lá está que a dose da bromoprida é de 0,2 miligramas por quilo. Mas lá tem um adendo aí, um asterisco. Essa dose ela é baseada em trabalhos realizados em humanos. Então, o que a gente fez? Vamos testar, então, essa dose que foi utilizada em humanos e ver o que é que dá. Então, a gente fez a administração de 0,2 miligramas por quilo por via intramuscular para testar justamente essa questão dos efeitos procinéticos desse fármaco, entre outras coisas. Nessa dose, os animais apresentaram o efeito extrapiramidal. Só lembrando uma coisa, a nossa hipótese era que a bromoprida apresentava o efeito procinético similar à metoclopramida, mas que com efeito tóxico, né, um efeito menor, tá? No sistema nervoso central. Então, consequentemente, a gente iria diminuir aí a questão dos riscos de efeito extrapiramidal, que é o que tanto, né, os veterinários têm medo quando fazem a administração desse fármaco. E aí o que aconteceu? Esses animais eles apresentaram o efeito extrapiramidal e a gente foi diminuindo a dose e chegamos à dose de 0,025 miligramas por quilo. Ou seja, um oitavo da dose inicial utilizada, que é utilizada em humanos. Então, para a gente ter aí cuidado também em extrapolar, né, estudos, dados, trabalhos realizados em outras espécies para a espécie equina. Tá? Então, a dose foi de 0,025 miligramas por quilo, um oitavo da dose de humano. E aí a gente utilizou a metoclopramida. Como também existia uma gama de valores, aí, de doses para a metoclopramida, a gente testou inicialmente a dose 0,3 miligramas por quilo, e aí a gente parou na dose de 0,125 miligramas por quilo. Tá? São as doses utilizadas no trabalho. Esses aqui são os resultados da avaliação da motilidade. Esses animais eles estavam rígidos, foi avaliada a motilidade antes e depois da administração dos fármacos, certo? E aqui nós temos o grupo bromoprida, controle e metoclopramida, tá? E aqui nós temos as regiões que foram avaliadas nessa motilidade: seco, o cólon e o duodeno. Observa-se aqui que após a administração da bromoprida, o que aconteceu com a motilidade do seco? Ela aumenta. Quando a gente foi para o controle, né,
o controle era só feita a administração de solução fisiológica, não aconteceu nada. Metoclopramida também não aconteceu nada aqui no SEC. Quando a gente foi para a bromoprida, no cólon, né, avaliar o cólon, ela aumentou também, controle nada, metoclopramida aumentou um pouco no cólon. E aí, quando a gente foi para o duodeno, ela aumentou também, né, a bromoprida, controle ficou bem variável, e aí também metoclopramida não apresentou resultado tão satisfatório assim. Então, a nossa conclusão é que mesmo uma dose menor de bromoprida foi capaz de gerar um efeito procinético maior do que uma dose maior de metoclopramida e uma certa segurança, porque nenhum dos animais desse grupo eles apresentaram efeito extrapiramidal, tá? Depois que foi ajustada a dose. E aí eu fico falando de efeito extrapiramidal, o que é isso? Outro ponto também que chamou a atenção nesse trabalho. Quando a gente vai para a literatura, existem poucos trabalhos descrevendo em si o que é um efeito extrapiramidal apresentado por um animal. E eu sei que vários veterinários de campo aí já viram esse efeito na prática, mas tem poucos relatos, tá? Então, eu não sei se o vídeo vai rolar para vocês aí, mas isso aqui é um animal, ele começando a apresentar sinais extrapiramidais. Então, o que a gente viu? O animal, ele tá anteriormente, ele fica isso, né? Ele fica tranquilo e aí ele começa a dilatar a pupila, dilatar a narina, ficar bastante inquieto, né? No tronco, olhar para o flanco e eles têm uma característica de tentar colocar a cabeça entre os membros anteriores, tá? Lógico, depois da gente começar a ver esse trabalho é que a gente viu aí os sinais, né? E aí a gente já sabia, não, esse animal ele vai começar a ter um efeito extrapiramidal, vamos tirar esse animal do tronco. Esse aqui foi o pior quadro, um dos piores quadros, né? Um animal que apresentou, né? Efeito extrapiramidal. E aí, o animal ele chega mesmo a pular o tronco, é horrível. Agora imagina isso no animal pós-operado de cólica, certo? Então a pupila, né, bastante dilatada. Alguns animais eles chegam a ficar agressivos, tá? E aí, eles têm uma sensação como se tivessem presos, encurralados. E aí, quando eles fazem isso, eles partiam para cima da gente, tá? E aí, o que aconteceu? A gente passou, para esses animais não se machucarem, a gente passou a colocar esses animais no espaço maior, no piquete maior. E aí, o que era observado? Esses animais, eles ficavam bastante inquietos, certo? Sempre iam para os cantos e com tendência de querer ficar pulando, dava coice, deitava, rolava, olhava para o flanco, tentava atacar a gente. Só que esses efeitos eles começavam a partir de 1 hora, 50 minutos a 1 hora após a administração do fármaco, né, naquelas doses mais altas, tá? E isso durava aí 50 minutos. A gente não fazia nada, só deixava o animal solto no piquete para ele tentar relaxar, né? Esperar que esse efeito passasse. E aí é interessante porque esse trabalho até recente, 2016, foi publicado aí um dos poucos relatos de caso apresentando efeitos extrapiramidais com a metoclopramida. Ele aí foi relatado um caso, né, um pós-operatório estava sendo feito com 0,25 miligramas por quilo de metoclopramida por via subcutânea a cada 6 horas, e aí esse animal ele começou a apresentar efeito extrapiramidal. E aí os sinais eram bem parecidos com o que esse trabalho descreve, né, uma agressividade, essa tendência desse animal colocar a cabeça entre os membros anteriores, tentar busca, né, um bruxismo muito forte, busca sempre estar mastigando alguma coisa. E aí, nesse trabalho, eles relatam que foi feita a administração da romifidina. E após a administração da romifidina, os efeitos cessaram 50 minutos depois,
da administração, né, do fármaco. Ou seja, aí eles concluem que a administração da romifidina pode cessar os efeitos aí da metoclopramida. Mas, pelo que a gente viu no nosso trabalho, basta colocar em um local aberto e não precisa fazer administração de nada, que ele volta ao normal 50 minutos depois. É só o tempo de passar aí esse efeito, né? 50 minutos, 60 minutos no máximo, o animal ele já volta ao normal. Tá? Além desses fármacos, né? E aí nós temos. E aí, só voltando aqui, como uma conclusão é que, lógico, esse estudo ele foi feito em animais rígidos, precisa de mais estudos, a gente precisa terminar a parte de farmacocinética, tanto da metoclopramida como da bromoprida, mas a gente precisa fazer mais estudos aí com a bromoprida, que ela pode vir a ser uma opção em substituição aí à metoclopramida, tá? Justamente por causa dessa redução desses efeitos aí extrapiramidais e um efeito aí na motilidade. Lógico que isso aí foi um estudo pré-clínico, os animais estavam rígidos, tá? A gente precisa ver como é que esse fármaco se comporta no animal que apresente ilhos, né? Mas, pelo menos, esse foi um passo inicial, já que desde os anos 2000 esse fármaco estava sendo utilizado aí por veterinários sem estudo nenhum. Existem outros fármacos disponíveis aí, como os parasimpaticomiméticos, e aí nós temos entre eles os que mimetizam, né, a ação da acetilcolina, e aí entra o carbacol, metanecol. Carbacol é um dos primeiros utilizados lá na Europa, não tem tanto efeito assim. O betanecol já tem um pouquinho mais de efeito. Aí nós temos neostigmina também, que, se eu não me engano, foi o terceiro fármaco relatado mais utilizado naquele estudo lá da Europa e dos veterinários da Europa e dos Estados Unidos, tá? E nós temos também outros fármacos, como a cisaprida, a mosaprida, a eritromicina também, era a neostigmina, os 4 fármacos, lidocaína, metoclopramida, aí agora a ordem, eu não lembro, neostigmina e eritromicina foram os 4 fármacos relatados, mais utilizados pelos veterinários nos Estados Unidos e na Europa, tá? E aí existe outros fármacos também, a questão da ocitocina. A cisaprida, gente, também, tanto a cisaprida como a mosaprida aí tem restrição na utilização justamente por causa daqueles efeitos cardíacos, né, colaterais cardíacos aí em humanos, tá? Outro fator é que a gente pegou e também avaliou os efeitos cardíacos tanto da metoclopramida como da bromoprida, e aparentemente esses fármacos eles não induzem arritmia. Então, baseado nisso, vamos lá, o que é que nós temos de futuro para isso, para esse tema? Aí vem um trabalho muito interessante também, eu recomendo a leitura para vocês, que é o trabalho do David Freeman. Ele já começa o trabalho citando agora me esqueci, Albert Einstein. Ele já começa o trabalho citando Albert Einstein, dizendo que insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Nesse trabalho, o que é que acontece? Ele fala sobre o refluxo pós-operatório, que na verdade a maioria dos cirurgiões e dos veterinários, eles falam que o refluxo pós-operatório e o ilhus pós-operatório é a mesma, tratam como se fosse a mesma coisa e não é. Na verdade, o que é que acontece? Ele acredita que o ilhus pós-operatório é apenas uma fatia da pizza, enquanto que os outros veterinários acreditam que o ilhus pós-operatório é o principal, certo? Na verdade, ele acha que é só uma fatia. Por quê? Porque tem cavalo que ele apresenta ilhos e que não necessariamente ele tem refluxo, e tem cavalo que tem refluxo e não necessariamente ele apresenta ilhos. E que esse refluxo ele é multifatorial, né? E aí existem aí diversas complicações cirúrgicas relacionadas a esse refluxo, tá? E aí o que é que ele faz? Que eu falo que o diagnóstico de ilhos, na verdade, porque muitos veterinários dizem, tem refluxo, o animal está com ilhos, mas não utiliza aí outros sinais, por exemplo, ausência da motilidade ou diminuição da motilidade, avaliação ultrassonográfica, ver se tem distensão intestinal,
de alça, né? Então, eles falam que, na verdade, o diagnóstico de ilhos é o quê? Ou você faz com a repetição da celiotomia, abre lá e vê, ou na necrópsia, muitas vezes a necrópsia não é conclusiva. E ele começa a criticar outros trabalhos, certo? Por quê? Ele diz que ele é meio contra isso, que na verdade existem casos de ilhos superestimados e casos de ilhos subestimados, que na verdade esses achados epidemiológicos eles não estão corretos, tá? E que existe, na verdade, ele vai contra, né, os outros veterinários, os outros trabalhos. O que eles falam é que é necessário que seja trabalhado agora, e as perspectivas futuras disso, seja trabalhado com a prevenção cirúrgica. E que a maioria dos veterinários, esses anos de pesquisas, que não evoluiu tanto assim com ilhos, foi o quê? Relacionado aí a distúrbio funcional, né? E gerenciamento médico. E, na verdade, não está pensando na prevenção cirúrgica. Ele disse que se o animal ele tiver um quadro de ilhos pós-operatório, a culpa é do cirurgião. E não essa culpa deve ser passada para o animal, né? Um quadro do animal. Foi a culpa durante o procedimento cirúrgico e que isso daí ele deve ocorrer durante o momento da cirurgia. Então, como perspectiva, ele fala o quê? Uma técnica cirúrgica melhor do veterinário, que não precisa ficar utilizando estante procinético, no máximo anti-inflamatório, tá? Que o animal, a partir de 18 horas, se o pós-operatório, se o animal não tem refluxo, o que acontece? Esse animal ele já pode gramear. Se ele tem um pouco de refluxo, você pode pegar e colocar esse animal para lamber alguma coisa, e ele cita até a questão de um bloco de sal, para ser já um fator de estimular essa motilidade. Que o fato do animal ele ficar dentro da baia, isso já pode piorar o quadro dele, que é recomendado no pós-operatório que esse animal ele saia da baia, né? Que ele dê uma volta, que ele fique comendo um feno de boa qualidade, né? Em intervalos, né? Em pouca quantidade, né? Para ter o restabelecimento aí dessa motilidade, tá? Então, diversos fatores. E o que a gente tem aí para o futuro? Refletir, eu acho que tem que refletir bastante sobre esse último trabalho do Freeman, sobre o que ele fala e essas definições. Eu acho muita coisa verdade, concordo com ele, muitas coisas eu acho também não é bem assim, mas um fato é, primeiro, tem que ter um consenso na definição do que é ilhos. Depois, a gente tem que entender mais, fazer mais trabalhos com o cavalo. Como é que um fármaco está sendo utilizado desde a década de 70 ainda não tem um estudo farmacocinético? Certo? Que é, por exemplo, a metoclopramida. Então, fazer mais estudos com o cavalo, ver mais essa questão da prevenção durante o procedimento cirúrgico, né? Usando uma técnica adequada, uma manipulação, diminuir o máximo a questão da manipulação, tempo anestésico, né? Diminuir esse tempo da anestesia. Enfim, era isso que eu tinha para vocês, era isso que eu espero aí para o futuro. Isso aqui é o pessoal que contribuiu para a execução aí do projeto, de forma direta e indireta, projeto de doutorado para a tese. E eu queria agradecer em especial aí a Marina Cunha, Mariana Alcântara e o Luquinhas por essa ideia aí do grupo de estudos, né? E aí agradecer ao Grupo Nero, Equinova, Sincave, e aí o meu grupo de estudo, que é o ECPAC. E aí, obrigado a todos aí por estar assistindo aí.